Gente. Essa história de ficar falando em português e em francês ao mesmo tempo deu um nó na minha cabeça. Então eu fiz uma tradução um pouquinho errada de vila em alguns momentos do podcast. Vila, na verdade, em português é cidade, e eu fiquei traduzindo por vila, que também é uma cidade, só que é uma cidade pequena. Uma vila em francês a gente vai chamar de village, tá bom? Então toda vez que eu falar vila, você vai entender cidade. É bom para memorizar. Vamos lá pro podcast. Salut, bienvenue au Parlecast. Olá, bem-vindos ao Parlecast. Comment allez-vous? Vous allez bien? Como vocês estão? Vocês estão bem? Nous sommes dans l'épisode numéro 6. J'espère que vous avez étudié beaucoup, vous avez fait des révisions. Espero que você tenha estudado bastante, tenha feito revisão, parce que nous avons déjà vu beaucoup de choses. Nós já vimos muitas coisas, des choses très importantes, coisas muito importantes. J'espère aussi que vous avez aimé bien le podcast numéro 5 qui était à propos de la canicule, de l'été, de la chaleur. Espero que vocês tenham gostado do podcast número 5, que foi o podcast especial, quando a gente falou sobre a canicule e sobre o verão e sobre o calor. E hoje, comme prometi, et aujourd'hui, comme j'avais promis à vous, on va travailler un petit poème. Hoje nós vamos trabalhar um poema, uma poesia. E o nome do autor, do poeta, ele se chama Jacques Charpentreau. Le poète, il s'appelle Jacques Charpentreau. Il est un poète très célèbre, ele é um poeta muito famoso. Une chose importante, on parle de poésie, a gente fala de poesia dans un sens général, num sentido geral, on appelle poésie. Quand on travaille un objet même, c'est un poème. Quando a gente trabalha o objeto da poesia, a gente chama de poema, né? E le poème qu'on va travailler aujourd'hui, il s'appelle l'école. Ele se chama a escola. Ce poème, il est déjà sur notre page internet, dans le site www.parlecast.wordpress.com blog. Ele já está na nossa página na internet, no www.parlecast.wordpress.com/blog. Donc, c'est très important pour vous de lire les poèmes avec moi. Je vais lire les poèmes maintenant et vous pouvez suivre avec moi parce que le matériel il est déjà sur le site. Você pode me acompanhar a minha leitura. É mais interessante que você faça assim, mas você pode também só escutar o podcast e já ir compreendendo o que eu li ou o que eu vou lendo, certo? Vamos lá. Donc, le poème s'appelle L'école et c'est un poème de Jacques Charpentreau. Je vais le lire maintenant. L'école. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers, et puis mon cœur qui bat, tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues, et puis mon cœur qui bat, tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent. Un grand magasin, une école, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tous les jours. Dans les marronniers de la cour,
mon cœur qui bat est là. Jacques Charpentreau. Comme vous avez vu, c'est un poème très simple. Il est um poema moderno, donc il n'est pas compliqué. Como você pode ver, ele é um poema simples. É um poema moderno, então ele não é muito complicado. Mais il y en a beaucoup d'informations qu'on peut travailler. E tem muita informação que a gente pode trabalhar. Le thème do podcast d'aujourd'hui, c'est l'article. O tema do podcast de hoje é o artigo. São les articles, são os artigos definidos, indefinidos. Les articles définis, indéfinis. Et dans ce poème, on trouve ça. Nesse poema, a gente encontra os artigos. A gente encontra muita coisa nesse poema. On va travailler premièrement les premiers paragraphes, ok? A gente vai trabalhar primeiramente o primeiro parágrafo. Le titre du poème, c'est l'école. O título do poema é a escola. Donc, il commence à parler de la ville et après, il parle de l'école. Ele começa a falar da vila e depois ele vai falar da escola. Ele vai do maior para o menor. Il commence par ville, dans le premier paragraphe. No primeiro parágrafo, ele começa pela cidade. Dans le second, le quartier. Le troisième, la rue. E, por finir, l'école. Então, ele vai da cidade para o bairro, le quartier, para a rua, la rue, e para a escola, l'école. Regarde comment je parlais. Veja como eu falei. Ele começa pela vila, la ville, a vila. Um artigo definido, a vila. Le quartier, o bairro, le quartier. Donc, la ville, féminin, a vila, feminino. A gente vai utilizar o artigo definido lá. On va utiliser l'article défini là. Le quartier, o bairro, l'article défini, le. Pour la rue, para a rua, é a mesma coisa. Feminino, la rue. Para a escola, l'école. Escola é feminino e começa por uma vogal. Então, a gente vai usar o artigo definido com o L e o apóstrofo. L apostrophe, oui. Donc, regarde. Feminino, la ville. Feminino, l'école. Masculino, le quartier. Nesse poema só tem... acabou aí, né? Mas cœur, né? Coração, masculino. Le cœur. Donc, le cœur, le quartier. Os artigos definidos mais simples são esses. Le e la. O plural dos artigos definidos é o mesmo para o masculino e feminino. É le. L-E-S. Le. Se eu, por exemplo, quisesse falar que são várias vilas, várias cidades, on va dire les villes. Se é apenas uma cidade, e se é apenas uma cidade, la ville. Para quartier, le quartier, o bairro, les quartiers, os bairros. A diferença, ela é muito marcante na escrita do plural. Le, L-E, artigo definido singular. E o plural, le, L-E-S. A pronúncia, ela vai mudar um pouco, só que o singular é com a boca mais fechada, le. E o plural é com a boca mais aberta, le. Le, le. Então, la prononciation, elle va changer parce que quand on parle les singuliers, on va dire le. Et pour les pluriels, les. La bouche plus ouverte pour les pluriels, les. Et la bouche plus fermée pour les singuliers, le. Ok? Donc, ça c'est le début des articles. Esse é o começo dos artigos. Quando eu quero falar de uma coisa específica, é quando eu vou dizer o artigo definido. Donc,
a minha cidade. C'est ma ville. E je parle de cette ville. La ville. Eu falo da minha cidade, dessa cidade, a cidade. Mas se eu quero falar de uma cidade qualquer, eu posso dizer, numa cidade tem muitos carros. Eu vou dizer, dans une ville, il y en a beaucoup de voitures. Une ville, uma cidade. Esse é o artigo indefinido. A diferença a diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido é basicamente a mesma do português. La différence entre l'article défini et l'article indéfini, c'est presque la même du portugais. Donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés. On va trouver un peu plus de difficultés quand on va parler de pluriel de l'indéfini. A gente vai ter uma certa dificuldade, muito pouca, quando a gente vai falar sobre o plural dos artigos indefinidos. Então, a gente vai ver o plural do artigo indefinido nesse primeiro parágrafo. Eu vou repeti-lo. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers. Et puis mon cœur que bat, tout bat. Na segunda linha, dans la deuxième ligne, il y a cette phrase. Il y a des tours, des maisons par milliers. Esse de é o plural do artigo indefinido un ou une, ou uma. Na nossa vila tem torres e casas. Uma casa, une maison. Casas, des maisons. Observe que ele não quer dizer que na nossa cidade tem as casas. Não, na cidade tem casas. Então, se a gente coloca essa frase no singular, a gente vai falar dans notre ville, il y a une maison. Plural, dans notre ville, il y a des maisons. Se eu quisesse dizer que na nossa cidade tem a casa, uma casa específica, eu diria dans notre ville, il y a la maison. E o plural, le pluriel, dans notre ville, il y a des maisons. Então, essa é a diferença. Resumindo, artigo definido: le para o masculino, la para o feminino, le para o plural. Artigo indefinido: un para o masculino, une para o feminino e de para o plural. Observe que no plural, tanto o artigo definido quanto o indefinido vai ser o mesmo para o masculino e para o feminino, né? Des maisons, des blocs, des quartiers. Maison é feminino, bloc é masculino e quartier é masculino, mas vai ser tudo de. Como para o artigo definido vai ser tudo le. Na primeira linha, dans la première ligne du poème, il y a cette expression, il y a. Nessa primeira linha do poema tem a expressão il y a. Essa expressão é a expressão que a gente utiliza para dizer que existe alguma coisa. Então, dans notre ville, il y a des maisons. Na nossa cidade tem casas. Eu vou traduzir esse primeiro parágrafo, certo? Na nossa cidade tem torres, casas aos milhares. Cimento, blocos, bairros e depois o meu coração que bate bem baixo, certo? No segundo parágrafo, dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues, et puis mon cœur que bat tout bas. No meu bairro tem boulevard, que são grandes avenidas, praças. Rond-point seria, por exemplo, um cruzamento, um balão, né? Na verdade, um balão, ou para os mineiros, um queijinho.
uma rotatória para os nossos GPS, uma rotunda, ruas e depois meu coração que bate bem baixo. Observe que ele utiliza também tudo no plural. Des boulevards, des avenues, des places. A diferença entre boulevard e avenue, ela é bem subjetiva para nós, né, brasileiros. La différence entre boulevard et avenue, elle est très subjective pour nous, les Brésiliens, parce que ici, nous n'avons pas vraiment de boulevards, nous avons des avenues. À Brasilia, on peut dire que nous avons des boulevards, peut-être parce qu'il y a des grandes avenues. Boulevard é uma criação dos urbanistas franceses, que são grandes avenidas, maiores do que o que a gente considera uma avenida, certo? Tanto que em Paris, à Paris, il y a des grands boulevards, tem uma boulevard que se chama Grand Boulevard, né? E tem des avenues et les rues, né? Então, boulevard, la plus grande, a boulevard é a maior, avenue un peu plus, c'est grand aussi, mais c'est pas aussi grand que les boulevards, as avenidas que não são tão grandes quanto os boulevards, e les rues, e as ruas que são menores, certo? No terceiro parágrafo, dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école. Et puis mon cœur que bat tout bas. Já veja que, além do artigo indefinido no plural, des autos é des voitures, né? Os carros, des gens, as pessoas. Mais dans notre rue, il y a aussi un grand magasin. Na nossa rua tem uma grande loja. Uma grande loja. On ne sait pas quel est le magasin. A gente não sabe qual é a loja que tem lá. Então, un grand magasin. Uma grande loja. Não importa qual. O plural de un grand magasin é des grands magasins. E na rua tem também une école. Uma escola. Uma escola qualquer. Masculino, un magasin. Feminino, une école. Certo? Facinho. Nessa escola, dans cette école, il y a des oiseaux chantant tous les jours. Nessa escola tem pássaros cantando todo dia. Dans les marronniers de la cour. Les marronniers, c'est, em português, é um pé de castanha, tá? Um castanheiro. Donc, dans cette école, nessa escola, tem os pássaros que cantam todo dia, os castanheiros, né? E meu coração que bate é lá, está aqui, nessa escola. Então, os artigos definidos e indefinidos, eles são muito simples, eles são fáceis de usar. A gente só tem que ficar um pouco mais atento ao plural, porque é um pouco diferente do português, né? Então, recapitulando. On va récapituler. Artigo indefinido masculino, un. Artigo indefinido feminino, une. Pour le pluriel, la forme est unique, de. Então, un, une, de. Os artigos definidos, masculino, le ou L apóstrofe. Por exemplo, se a palavra masculina começa por vogal ou por H, a gente vai usar o le, mas com L apóstrofe, como por exemplo para homem. Homem em francês é homme. A gente não vai dizer le homme. A gente vai dizer l'homme, o homem, l'homme. Feminino, la ou com L apóstrofo quando começar por vogal, como escola, l'école, L apóstrofe, l'école. Mulher em francês é femme, então la femme. E para o plural, les.
Eu tenho aqui alguns exemplos desses artigos utilizados em frases. Então, vamos ver. Marcos, coloca pra gente uma vinheta de exemplos. Eu escolhi frases que se comparam, tá? Então eu vou tentar explicar as coisas pra gente entender. Primeira frase. Essas frases estão lá na nossa página. Ces phrases elles sont là dans notre page sur Internet. Elles sont aussi sur notre profil sur Instagram. Eles estão também no nosso perfil do Instagram. Tá? Então, je vais mettre aussi dans notre profil do Twitter. Eu vou colocar também no nosso perfil do Twitter. Temos também um perfil no Twitter, porque somos muito modernos. E qualquer dúvida, lembre-se que você pode mandar um e-mail para parlecast@gmail.com. Qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para o parlecast@gmail.com. Então, vamos às frases que eu compus com muita sabedoria. Primeira frase, são duas frases na verdade. Il y a un garçon à la rue. Tem um garoto na rua. Atenção, que garçom em francês é garoto, não é o moço que trabalha no restaurante, certo? Você não vai chamar um moço que trabalha no restaurante de garçom, você vai chamar ele de senhor, monsieur, tá? Então, il y a un garçon à la rue. Tem um garoto na rua. Plural. Il y a des garçons à la rue. Plural e singular. Un et deux. Mas se eu falo que il y a un garçon à la rue ou il y a des garçons à la rue, je ne connais pas les garçons. Je sais qu'il y a des garçons, mas je ne connais pas. Então, se eu falo que tem um garoto na rua, se tem garotos na rua, são garotos que eu não conheço, não quero individualizar. Então, é artigo indefinido masculino. Agora vamos trabalhar o feminino. Une personne est entrée dans la salle. Uma pessoa entrou na sala. Veja que eu já botei aí um passado, um passé composé. Esse é o artigo indefinido singular. Une personne est entrée dans la salle. Artigo indefinido no feminino. E o plural dessa frase? Des personnes sont entrées dans la salle. Pessoas entraram na sala. Continuo não individualizando essas pessoas. Uma pessoa entrou na sala, pessoas entraram na sala, artigos indefinidos, mas o feminino. Persona é feminino. Mudando agora para o definido. Vamos supor que eu estou numa boate, eu observo. Je suis dans une boîte et j'observe. Il y a une femme. Eu observo que tem uma moça, uma mulher. La femme danse seule. A mulher dança sozinha. Dessa vez eu individualizei a mulher. Se eu observo um pouco mais, eu vejo que tem um grupo de mulheres, elas estão lá muito felizes. Eu digo, les femmes dansent contentes. As mulheres dançam contentes. Dessa vez eu individualizei um determinado grupo de mulheres feminino. Fácil, né, gente? Muito fácil. Um outro exemplo, como eu disse, quando a palavra começa por vogal ou por H, a gente vai utilizar o L com apóstrofo, L apóstrofe. Então vamos ver um exemplo. Eu fiz uma frase com a palavra homme, homem. L'homme est triste. O homem está triste. Ou o homem é triste. Vous devez souvenir que le verbe être, il est ser e estar, né? Mas o homem está triste. L'homme est triste. Quand je vais mettre dans le pluriel, on va mettre les. No plural, a gente não vai usar o L apóstrofo, a gente vai usar o les. Les hommes sont heureux. Os homens estão alegres. Certo? Próxima frase. Il y a des hommes tristes et des hommes heureux. Existem homens tristes e homens alegres. Indefinido, né?
masculino indefinido. Il y a des hommes tristes, il y a des hommes heureux. Não individualizei dessa vez. Então, artigo indefinido. E para o plural é a mesma coisa. Il y a des femmes tristes, il y a des femmes heureuses. De, on va utiliser de pour masculin e pour le féminin. A gente vai usar o de para masculino e feminino no plural, não muda. E para terminar, eu fiz aí um joguinho. Le chien a mangé mon exercice. O cachorro comeu meu exercício. Uma boa desculpa para quem não fez os deveres que eu passei nos outros podcasts. C'est une bonne explication pour les personnes qui n'ont pas fait les exercices que j'ai demandé dans les podcasts passés. Então, le chien a mangé mon exercice é definido singular, masculino. Le chien, o cachorro. Plural. Le chien a mangé mon exercice. Se eu falo, o cachorro comeu o meu exercício, a pessoa que ouve essa frase, ela vai imaginar que é um cachorro meu, né? Meu cachorro, né? O cachorro comeu o meu exercício, não foi um cachorro qualquer. Se eu quero falar de um cachorro qualquer, eu estava andando na rua e o cachorro comeu meu exercício, eu vou usar un chien a mangé mon exercice. Um cachorro comeu meu exercício. E se foi uma matilha de cachorro, eu vou botar no plural, do indefinido, des chiens ont mangé mon exercice. Certo? É muito fácil, não tem muito para onde fugir em relação aos artigos. A gente ainda tem umas questões sobre artigos que eu vou falar no próximo podcast. Dans le podcast prochain, je vais parler des autres caractéristiques des articles, mais sur nos réseaux sociaux, je vais mettre un tableau avec les articles et vous allez voir l'article défini, contracté e l'article partitif. Então você vai ver nas nossas redes sociais um quadro falando sobre todos os artigos, e lá vai estar também o artigo definido contraído e o artigo e o partitivo, mas a gente vai estudar esses dois depois para que não fique muita coisa na nossa cabeça. Uma coisa interessante para você memorizar, une chose intéressante pour que vous mémorisiez les articles, quand on fait un rapport avec le portugais, quando a gente faz uma relação com o português, é que quando a gente usa o artigo indefinido, un, une, de, se você traduz a frase para o português, ele some. Por exemplo, eu vou escolher aqui o segundo parágrafo, né? Eu vou ler ele de novo, então acompanhe, eu vou ler em francês. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues. Et puis mon cœur qui bat, tout bat. No meu bairro tem avenidas, boulevard, praças, queijinhos, ruas e meu coração. Então, esses de boulevard, des avenues, des places, des ronds-points, des rues vão sumir. Vai tudo virar boulevards, avenidas, praças, queijinhos e ruas. Então, você é uma forma de saber, porque no plural a gente não usa em português. No francês é usado sim. Então, essa foi a nossa poesia, muito legal. A gente vai voltar nessa poesia quando a gente for falar dos possessivos, tá? Mas a gente já consegue entender o que é um possessivo. Dans notre ville, na nossa cidade, nossa. Dans mon quartier, no meu bairro. Dans notre rue, mon cœur, meu coração, certo? Os possessivos são muito fáceis também. O francês é muito fácil quando quer. Então, agora a gente vai passar para a dica. Maintenant, on va passer pour les astuces
du jour. J'espère que vous aimez beaucoup les astuces que je propose à vous. A gente vai passar agora para as dicas. Eu espero que vocês gostem das dicas que eu proponho. E j'espère aussi que vous allez chercher ces astuces. Espero que vocês tenham ido olhar essas dicas. J'espère que vous avez vu les films, que vous avez écouté des chansons. Et vous pouvez aussi m'envoyer des questions sur notre profil sur Instagram, des choses que vous voulez connaître. Vocês podem perguntar no nosso perfil do Instagram coisas que vocês querem conhecer para que eu dê essas dicas aqui no podcast, dans le podcast. Donc, bon, l'astuce d'aujourd'hui, c'est la poésie. A dica de hoje é a poesia. Je vais proposer à vous de chercher à propos l'histoire, la vie, la biographie et toutes les choses de Jacques Charpentreau. Eu vou indicar para vocês que procurem sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a poesia do Jacques Charpentreau. Jacques Charpentreau, il est né le 25 décembre, no dia 25 de dezembro, 1928, au Sable d'Olonne. Il a été instituteur, puis professeur de français. Ele foi professor de francês. Son œuvre d'écrivain compte une trentaine de recueils de poèmes. A sua obra de escrito, ela conta com uns mais ou menos 30 recueils. São... Como é que eu posso dizer o que é um recueil? Recueil de poema é uma recolha de poemas, né? Aqueles livros de poemas, são vários poemas, ele tem uma trentaine disso, trentaine. Une dizaine de volumes de contes et nouvelles, uma dezena de volumes de contos e de novelas. Três dicionários, 2 livres de traduction poétique, 2 livros de traduções poéticas, 3 panfletos. Les pamphlets étaient beaucoup utilisés au passé. Os panfletos eram muito utilizados no passado. Une quinzaine d'essais, uma quinzena de ensaios. Ensaios são textos que trabalham um tema específico. E são coisas muito legais de serem lidas. Une cinquantaine de florilèges poétiques. Observez que dans ces phrases on a utilisé des articles. Nessa frase a gente utilizou os artigos. Et ces mots-là, florilège, c'est comme... J'ai oublié le nom. É como une anthologie. Cette petite biographie, elle est disponible sur les sites internet que je vais proposer à vous, que je vais indiquer à vous. Essa pequena biografia, ela está num site que é o que eu vou dar como dica para vocês hoje, que se chama Printemps des Poètes, a Primavera dos Poetas. Então, entre nesse site. Se você tem interesse em poesia, se vous êtes intéressé à la poésie et à la vie et l'histoire des poètes, se você se interessa à vida e a história dos poetas, especialmente dos poetas franceses, que tem muita coisa para conhecer, entra nesse site, accédez à ce site, que l'endroit, le lien, il est sur tous nos profils de réseaux sociaux, e o link está em todos os nossos perfis na internet, mais je vais le dire, il s'appelle www.printemps-des-poètes.com. Se chama primaveradospoetas.com. E é bem legal, é cheio de coisa. Você vai encontrar lá poesias do Victor Hugo. Vous allez trouver sur cette page de poésie de Victor Hugo, qui était un très bon et très célèbre poète, lorsqu'il était aussi un écrivain de romans. Vous connaissez Notre-Dame, Le Dernier Jour d'un Condamné. Então você vai encontrar poesias do Victor Hugo, que além de poeta também é muito conhecido por ter escrito romances como Os Últimos Dias de um Condenado e
Notre-Dame, que virou um desenho da Disney, né, do Corcunda de Notre-Dame. C'est un site très, très intéressant, très bien organisé, muito bem organizado. Et il a un outil de recherche très effectif. Ele tem uma ferramenta de pesquisa bem eficiente, então você pode procurar lá de várias maneiras e vai achar facilmente o tipo de poesia que você gosta. E o dever de casa, então, que eu vou passar para vocês é basicamente esse. Você vai procurar uma poesia, vous allez chercher un poème, você vai procurar um poema, na verdade, vous allez chercher, tu vas chercher un poème, você vai procurar um poema, você vai chercher, é maravilhoso. Tu vas chercher un poème, quelques poèmes, qualquer poema. Tu vas lire, você vai ler o poema, e vai sublinhar, et tu vas souligner les articles, et faire la transformation du pluriel pour les singuliers, du singulier pour les pluriels. Então você vai ler o poema, se maravilhar com o poema, mas você vai sublinhar os artigos definidos e indefinidos e transformá-los do singular para o plural, do plural para o singular, do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Vai ser muito fácil, olha, o dever mais simples que eu já passei para vocês, ok? E por hoje é só. Esse foi o podcast número 6. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast numéro 6 du Parlecast. Je suis très, très content d'être ici avec vous. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Sigam a gente nas redes sociais. N'oubliez pas que le podcast est disponible aussi sur YouTube. Não esqueça que o podcast também está disponível no YouTube, para quem não tem como ouvir nos streams. Está lá no SoundCloud, está lá no Spotify, e as nossas redes sociais estão lá para que vocês tirem as suas dúvidas, comentem, compartilhem. C'est ça, c'est fini, acabou. On va se revoir, on va se réécouter dans le podcast numéro 7. A gente vai se rever, se reescutar no podcast número 7. E à bientôt. Merci beaucoup.